Aí, meu amigo, agora deu certo. Oi, oi, Yuri, deu certo. Tudo bom, né, rapaz? Como Tudo, é que... tudo bem, graças a Deus. Prazer e satisfação estar com você nesse momento. Prazer é todo nosso, cara. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Tá certo. Aí a gente vai ter uma conversa hoje muito esclarecedora aqui com o Dr. Dorico, em nome do Movimento Acredite Ceará, sobre as perspectivas sociais e de saúde em tempos de coronavírus. Então, eu vou rapidamente apresentar o Movimento Acredito, apresentar um pouco sobre a minha pessoa também, e depois sobre o Dr. Dorico, que a gente vai continuar nossa conversa. Eu sou líder estadual, meu nome é Yuri Belmino, eu sou líder estadual do Movimento Acredito no núcleo do Ceará. O Movimento Acredito é um movimento nacional e suprapartidário de renovação política. E eu sou professor de educação física, né, profissional de saúde também, e me considero um ativista pela saúde pública, pelo combate ao sedentarismo, pelo esporte como fator de inclusão social. Sou recém-filiado ao PSB, né, e sou de um movimento suprapartidário, mas agora resolvi encarar também a vida partidária. Estou muito bem acolhido no PSB, que é o mesmo partido do Dr. Dorico. E a gente está aqui realizando essa live pelo Acredite Ceará para poder esclarecer um pouco aí os nossos seguidores sobre as situações atuais, né? Eu e o Ítalo Alves estamos aqui. Na verdade, eu estou sozinho, né, na live, mas o Ítalo está nos comentários, viu, pessoal? Para quem quiser fazer perguntas, a gente vai reservar um tempo no final da live e o Ítalo vai anotar as perguntas para a gente poder fazer com o Dr. Dorico no final. E o Dorico Monteiro é médico, doutor em saúde coletiva pela Unicamp, é pesquisador da Fiocruz, professor de medicina da UFC, já foi deputado federal, já atuou no Ministério da Saúde e em várias secretarias de saúde no interior do estado, inclusive em Fortaleza. E eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade de participar desse momento com a gente e perguntar se eu esqueci de alguma coisa, você quer complementar a sua apresentação de alguma forma? Não, Yuri, primeiro agradecer a você, agradecer a toda a turma do Movimento Acredito pelo convite, parabenizar a vocês, a todos vocês que fazem esse movimento. Acho muito importante a organização da juventude. Eu fui de uma época que a nossa militância estudantil, a nossa militância de juventude, a gente se organizava também com nomes de juventude. Eu era da Juventude Avançando, tinha os companheiros de outros partidos que tinham outras juventudes. E hoje o movimento Acredito, que envolve parte da juventude, que envolve parte da militância política, se constitui como um movimento suprapartidário natural, que bandeiras suprapartidárias elas se constituem no debate da sociedade, o protagonismo, né, político da sociedade civil. E, evidentemente, que é natural e é comum que quando os movimentos eles começam a se deparar, a fazer análise de conjuntura, como é uma coisa importante, estudar os grandes problemas sociais, econômicos, políticos, percebe claramente que, para que essas questões elas sejam pautadas na sociedade, nós precisamos de, em vez de negar a política, que alguns querem fazer, muito pelo contrário, é tentar mudar a política. Exatamente. Então eu quero aqui, em nome do PSB, na qualidade de vice-presidente do PSB, tanto eu como o deputado Denis, a gente tem tido uma preocupação grande de acolher vários movimentos sociais, os sindicatos, né? Nós temos, essa é da natureza do PSB. O PSB tem uma organização partidária que envolve segmentos sociais, os segmentos de mulheres, o segmento da população LGBT, os segmentos de juventude, o segmento sindical, o segmento negro, tá certo? Que tem um papel importante, o segmento de mulheres, né? Espero que eu não tenha esquecido nenhum aí, mas são segmentos que constroem a vida partidária, que faz o diálogo do partido com a base. Então, o Movimento Acredito, quero aqui parabenizar vocês pela iniciativa e dar as boas-vindas e dizer, digamos, da minha satisfação de estar conversando com você. Eu quero aproveitar aqui, quero mandar um abraço para o seu pai. Eu fiquei feliz quando soube que você era filho do Alísio. Alísio é Isso. um funcionário histórico nosso lá do departamento da Faculdade de Medicina, departamento de Patologia, tá certo?
doenças tropicais, né? Trabalho E, grande como colaborador do professor Ivo Castelo Branco, né? E isso. saudar a sua mãe, né? A Ivanilda. E soube hoje que você me falando aqui que a Ivana, que é minha esposa, minha companheira, foi sua pediatra. Foi, quando eu era O mundo é criança. pequeno, o mundo é Eu pequeno, né? também soube disso ontem. A gente já tinha conversado, só que quando minha mãe viu a divulgação da live, foi que ela falou para mim que a sua esposa tinha sido minha médica até os 4 anos de idade e eu não sabia da ligação que a gente tinha e foi muito legal também saber disso. É Pronto, isso. então é isso, doutor. Muito obrigado. A gente vai dar procedimento aqui no tema, tentar Fique à conversar sobre vontade. esse assunto sério que a gente se propôs a conversar hoje e com um agravante, a questão, a crise do coronavírus, ela se mostra em várias dimensões da crise, né? Vamos dizer assim. Tem a questão sanitária, que é a questão da doença, da perda de vidas repentina, uma doença nova, pouco conhecida. Tem a questão econômica, que em comparação, por exemplo, à Europa e aos Estados Unidos, países mais desenvolvidos, no Brasil é agravante porque a desigualdade social no Brasil é muito maior. E tem a questão da crise política que a gente passa, que agora se agravou com o dia de ontem e hoje, principalmente, que isso vai além de uma crise política, ela também está vindo com uma crise institucional, né? Instituições estabelecidas estão envolvidas como a Polícia Federal e a questão política tem se tornado muito mais complicada. A gente viu nesse pronunciamento agora à tarde que isso tende a se acirrar, o que é muito preocupante, dado o momento que a gente está passando. E, nesse sentido, eu queria saber do senhor, que tem conhecimento de causa, né, é médico na área da saúde pública, como é essa questão da gravidade da pandemia nesse cenário brasileiro, assim, do que a gente viu Olha, hoje. Como você vê isso? veja só, eu estou muito. Na verdade, todos nós amanhecemos o dia com uma certa ansiedade, com uma certa angústia, né? Principalmente a gente que é médico. Nós estamos presenciando, sem dúvida nenhuma, a maior crise de saúde pública planetária. Isso não é pouca coisa, isso não pode ser subestimado, isso tem que ser considerado como sendo a maior pandemia vivenciada pela humanidade nesse século XX e depois da grande pandemia da febre espanhola de 2018, é a maior. Só para a gente ter uma dimensão, 1918, né? a febre espanhola de 1918, 1918, eu isso. falei 2018, desculpa, Foi. de 1918 a 2019, ela matou mais pessoas do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Só para a gente ter uma dimensão, os Estados Unidos eles ficaram quase 15 anos no Vietnã, enfrentaram a Guerra do Vietnã, morreram mais de 40 mil americanos. Nessa pandemia, em poucos meses, 2 meses praticamente, nos Estados Unidos, já morreram mais de 50 mil pessoas. E no caso do brasileiro, isso é muito grave, porque ela vai a outras grandes crises que nós estamos enfrentando. Porque nós estamos enfrentando uma crise sanitária sem precedentes na história do mundo. Nós estamos uma crise econômica. O país já vinha com 12 milhões de desempregados, você imagine, 12 milhões de desempregados. Isso é quase metade da população da Argentina. É uma crise política que se agrava a todo momento, e eu diria para você que a irresponsabilidade do atual presidente da República aprofundou a crise política, criando uma crise institucional, não só de conflito com os governadores, de conflito com os prefeitos, em conflito com as orientações da Organização Mundial da Saúde, e agora a crise institucional está dentro do Palácio, com a demissão em menos de 15 dias de 2 ministros importantes do governo, criando uma instabilidade. Não, e no meio disso tudo, mais grave ainda, é o presidente da República sair do Palácio e participar de um ato autoritário pedindo ditadura, pedindo retorno de medidas autoritárias, como o caso do Haiti. Então, isso, sem dúvida nenhuma, não contribui. Nós já temos aí mais de 3.600 brasileiros que já faleceram. Só no Ceará
são quase 300 óbitos. Nos últimos dias morreram no Ceará. Você veja, morreu de ontem para hoje 27 cearenses, certo? Quase uma morte por hora. E nós, no caso do Ceará, agora que começou o processo da pandemia, tudo isso que a gente está vendo é só a ponta do iceberg. O coronavírus ficou agora um bom tempo na região mais rica de Fortaleza, na Aldeota, agora está indo para a periferia. Nós já estamos com o hospital que o governador requisitou, e aqui eu quero fazer uma ressalta da forma firme, serena, né, determinada, como o governador Camilo Santana e o secretário Cabet estão enfrentando essa pandemia. Mas 2 hospitais que foram requisitados já são insuficientes, porque agora as pessoas começam a morrer em casa, porque muitas pessoas, principalmente os idosos, são acometidos do coronavírus e ou já chega tarde no hospital. As UPAs começam a ficarem, entrando a exemplo de Manaus, a exemplo de Belém, começam a ser hoje a região mais crítica, ou seja, o sistema mais crítico na área de urgência e emergência, porque as pessoas já chegam e, com a dificuldade de regulação, começam a morrer na própria UPA. Então, assim, sem dúvida nenhuma, esse é o momento a situação que se muito agrava, triste. no caso brasileiro, Yuri, pela questão também das desigualdades sociais. Porque as desigualdades sociais agora elas vão ser, digamos, agudizadas em todos os sentidos. E o governo fica perdendo tempo criando falsas ilusões para as pessoas e dando mau exemplo. Então, é muito importante que a juventude debatam essas questões como vocês estão fazendo. Pronto. E puxando o gancho aí da questão das desigualdades, eu queria saber do senhor, nesse momento, qual seria a importância do SUS como sistema único de saúde, como o sistema é feito, o organograma do sistema ele é criado para poder abarcar a população inteira, e qual a importância da valorização do sistema único de saúde no momento desse, e complementando também, porque o investimento em ciência, como eu já comentei com outras pessoas, muitas vezes o investimento em ciência como é que eu posso dizer, ele é retribuído a longo prazo, vamos dizer assim. Você não vê, não é muito palpável o investimento em ciência assim, nas situações do dia a dia. Só que a crise da pandemia mostrou como é importante o investimento em ciência, como seria importante já um trabalho de, por exemplo, produção de vacina e remédio bem mais forte no país do que a gente tem. Esses últimos anos, o investimento em ciência caindo, e surge uma crise dessa que poderia, muitas vezes, ser mais facilmente encarada se a gente tivesse esse investimento como era antes, vamos dizer assim. Então, são as duas questões, a questão da importância do SUS e do investimento em ciência. Você, como pesquisador, né, doutor, pós-doutor, pode ter uma ideia bem profunda sobre isso. Eu quero aproveitar e saudar algumas pessoas que estão nos acompanhando aí, né? A Chile Queiroz, o Nonato Costa, é importante a juventude e todo o segmento do movimento social ter a clareza da grande conquista da sociedade brasileira do Sistema Único de Saúde. Essa é uma conquista importante, é uma conquista da Constituição de 88, fruto de movimentos sociais que foram enfrentar a ditadura, acumularam força no processo de redemocratização e com muita dificuldade dentro da Constituição de 88, enfrentando o Centrão, que era um setor contrário ao Sistema Único de Saúde, nós conseguimos criar o SUS. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes com Sistema Universal de Saúde. O mundo só tem 11 países com mais de 100 milhões de habitantes. Os Estados Unidos não têm sistema universal, a China não tem sistema universal, a Índia não tem sistema universal, o Japão não tem sistema universal, tá certo? O México não tem sistema universal.
Depois do Brasil, o país que tem sistema universal de saúde mais populoso é a Alemanha, com 82 milhões. O sistema universal quer dizer que está na Constituição que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso é muito importante. E mais do que isso, a Constituição quer elaborar econômica dos itens. Você impacta de distribuição de renda. É muito importante a gente ter clareza disso. E a outra questão, e aí é um dos problemas que tem agravado essa crise, é que o SUS é também um sistema interfederativo. Mas, professor, a palavra é federativo. Quer dizer que o SUS ele é constituído de um sistema único, a palavra já está dizendo, único, sistema único de saúde, e ele tem que estar sendo articulado entre a União, os estados e os municípios. Isso é uma coisa que o nosso presidente não quer reconhecer, porque ele acha que, por ser presidente da República, ele manda nos governadores e ele manda nos prefeitos. Não mandam, porque são entes da federação autônomos entre si. Isso está na Constituição brasileira. Não há hierarquia entre a União, os estados e o município. Então, os governadores, com toda essa crise política aqui em Brasília, eu quero dizer isso porque eu estou aqui em Brasília, vim para uma reunião hoje aqui, discutindo algumas questões importantes aí da saúde pública. Com toda essa questão, são os governadores que estão segurando o tranco. E os prefeitos. É verdade. Então, por quê? Pela omissão do governo federal, inclusive o ministro que estava conduzindo bem, né, a questão foi demitido. Né? Então, essa articulação interfederativa entre a União, os estados e municípios é também uma fortaleza importante do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque o Brasil é um país continental. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Quem é que vai cuidar da vacina em cada município? Quem é que vai cuidar do pré-natal? Quem é que vai cuidar da consulta de puericultura da criança que nasceu, que está no primeiro ano de vida? Quem é que vai cuidar do hipertenso? Quem é que vai cuidar do diabético? Agora, nós estamos, ao mesmo tempo, vivendo com a epidemia de dengue. É o município. Por isso... Além da grande diversidade, né, doutor? O país é imenso, tem contextos locais muito diversos, muito diferentes. Cada prefeitura, às vezes, tem a sua realidade para poder tratar da sua forma, da melhor forma que eles puderem. Então, o poder centralizado não faz sentido num país tão grande assim, né? Por isso que é muito importante a gente estar entendendo as fortalezas do SUS e as ameaças do SUS. Porque quem está garantindo a vigilância, quem está acompanhando os casos, quem está buscando resolver o problema é o Sistema Único de Saúde. Então, isso é uma fortaleza. Qual é a grande ameaça nesse sentido hoje? É o desfinanciamento. Então, a emenda constitucional 95, que o nosso partido se posicionou contra, nós votamos contra na Câmara essa emenda constitucional 95, ela congela por 20 anos os recursos do SUS. Olha só que absurdo. E agora, inclusive, para enfrentar essa pandemia, nós temos que aprovar, inclusive, um orçamento de guerra para mobilizar recursos, não só para a saúde, mas também para a economia. Num movimento como esse, Uri, de enfrentamento a uma pandemia dessa, é o Estado, né? Ou seja, é o Estado que recolhe os impostos de cada cidadão que nasce, paga imposto da hora que nasce até a hora que morre. É esse Estado que tem que garantir agora o sustento das pessoas. Então, essa é a importância política de que a gente tem que debater o papel do Estado no enfrentamento de uma pandemia dessa. E, por outro lado, também entender a importância das políticas sociais para a redução. Agora, você falou de uma coisa importante, é a questão da ciência. Isso é uma grande fragilidade do Brasil. Por quê? Porque, como a gente não conseguiu construir no Brasil um projeto de desenvolvimento nacional, né? Porque aí a gente tem que pensar isso como um projeto estratégico de desenvolvimento nacional, de ciência e tecnologia, para prover o Sistema Único de Saúde de insumos,
de medicamento, de tecnologia, nós somos hoje totalmente dependentes. Isso é uma grande lição que essa pandemia está colocando, não só para o Brasil, mas para vários países do mundo. Da China. Ou seja, o Brasil não produzir máscaras, você tem que trazer máscaras da China. O Brasil não produzir respirador, não é questão de tecnologia, é questão de política. Nós conseguimos, a Petrobras, tirar o petróleo a 7 quilômetros embaixo do mar, furar o pré-sal, uma rocha, e extrair petróleo. Por que a gente não tem tecnologia para um respirador? Temos. Não temos é prioridade política de desenvolvimento nacional. Então, essa é uma pandemia também que traz uma grande lição para as nações, né? Para os líderes, para a juventude, para todas as pessoas. Primeiro, nós temos que acreditar na ciência. Segundo, nós temos que ter sistemas universais de saúde público. Pronto, e é nós isso. temos que investir Beleza. em ciência e tecnologia. Eu queria lembrar mais uma vez quem está assistindo a live que então, o Ítalo está nos comentários para interagir e receber perguntas. E ele está me mandando as perguntas pelo computador, pelo WhatsApp no computador. Então vai ser fácil dele me transmitir essas perguntas e eu fazer ao final para o Dr. Dorico. Relacionando isso mais agora, doutor, com a questão das desigualdades sociais, assim, de forma prática. A gente vê muito essa narrativa que o governo quis implantar ou quis criar, dessa dicotomia entre a economia e as vidas das pessoas. Assim. Tipo, eles querem priorizar a economia, mas em nome de quê? Né? Se tem tanta gente morrendo, uma coisa tão grave que é essa doença nova. Então, uma dicotomia dessa ela é para existir? Qual seria a sua visão linkando com a questão das desigualdades sociais? Pois é. Isso é uma falsa polêmica. Primeira coisa, compete ao Estado, que dentro do seu papel, ou seja, no caso aí nós estamos falando do Estado brasileiro, entre a União, os estados e os municípios, a garantia de políticas sociais e econômicas para o enfrentamento de toda e qualquer situação de crise. Para essa pandemia, para um vírus se enfrentando, nós só temos uma alternativa nesse primeiro momento. É o isolamento social, porque você reduz com isso o contágio. Tornou-se uma pandemia com um nível de contágio altíssimo. Com isso, o que aconteceu? Se passou a ter, na redução do contágio, uma forma de proteger o sistema de saúde para aqueles pacientes graves. Nós não temos ainda um remédio. Nós não temos ainda uma vacina. Então, pelo fato das pessoas ficarem em casa, compete ao Estado produzir políticas sociais de garantir que as pessoas fiquem em casa e tenham sua renda mínima garantida. Então, aqueles que têm seus empregos, preservar os empregos, preservar os salários. Aqueles que não têm, no caso social, você tem que produzir políticas, e o nosso partido teve um papel importante, inclusive, de melhorar, porque a proposta que o governo mandou para a Câmara, para as famílias, era de R$200, nós conseguimos elevar para R$600, e ainda por cima o governo criou uma série de burocracias que tem dificultado o acesso dessas pessoas. Inclusive, ontem, o ministro Onyx da Cidadania foi desautorizado, porque ele já estava dentro do programa do Ministério o pagamento da segunda parcela, e ele, com isso, o presidente bloqueou, ou seja, trazendo mais sofrimento para as pessoas. E depois você tem que chamar todos os setores produtivos para que você redimensione as medidas sociais e as medidas econômicas. Então, o mais importante agora é salvar a vida, salvar as pessoas. O inimigo é invisível, e isso é uma das coisas que dificulta até as pessoas terem a ideia. Isso aconteceu, inclusive, na gripe espanhola. Por que aconteceu? Porque, como a gripe espanhola estava na Europa, ficou 2 anos mascarado pela Primeira Guerra Mundial, e ela não era espanhola, nasceu nos Estados Unidos, ela ganhou o nome de espanhola porque foi a Espanha que notificou a gripe, porque a Espanha estava fora da guerra. E muitos brasileiros não acreditavam. Não, está na Europa, não vai chegar aqui nunca. Quando chegou, devastou muitas vidas, inclusive, na época, a vida do presidente eleito, Rodrigues Alves. Ou seja,
nós temos que entender que para o enfrentamento de uma crise sanitária de grandes proporções como essa, nós não podemos ficar colocando discussão entre economia e saúde e vida. Nós temos, sim, ter clareza. Que medidas nós temos que tomar? Temos medida não farmacológica, porque o isolamento social, as pessoas ficarem em casa hoje, é uma medida não farmacológica. E as medidas de atendimento à população, isso que o governador está fazendo, requisitar hospitais, incrementar leitos, né? Você reduzir cirurgias eletivas, você programar uma nova forma de atendimento no programa Saúde da Família, ou seja, você tem que redesenhar o sistema para atendimento das pessoas e fazendo investimento em equipamentos de proteção individual. Então, e o país vai ter que tirar um grande aprendizado disso tudo. Primeiro, fortalecer o sistema único de saúde e a ciência e tecnologia. Pronto, e isso eu já vou pegar o gancho do país pós-pandemia que você acabou de falar para fazer a pergunta do Ítalo Alves aqui. Ele perguntou: qual é o legado que você acha que nós tiraremos dessa crise? Quais são as principais lições que nós vamos tirar disso tudo? Olha, quero aqui mandar um abraço para o Ítalo Alves. Ítalo, um abraço aí, e parabenizar e desejar a você boa sorte aí na sua caminhada. Eu acho que eu diria que assim, a primeira grande lição, eu quero aqui lembrar um grande virologista, médico, virologista, que estuda o vírus, né? Que o vírus, há uma grande discussão na medicina, na ciência, se o vírus tem vida ou não tem, né? Porque, na realidade, ele, em tese, não chega a ser nenhuma célula, ele precisa de uma célula para ele se multiplicar, né? Mas só quando está em organismo vivo é que ele apresenta vida, entre aspas. Né? Exatamente, por isso que ele, né, nesse caso, ele é um vírus do trato respiratório. Né? Uhum. Então, ele diz que a gente tem que ter 3 certezas dos impostos, primeiro a certeza da morte, dos impostos e das epidemias. E realmente as epidemias é algo, né, das primeiras grandes epidemias que tem registro na história humana é a epidemia de varíola, né? E foi preciso realmente erradicada. Isso é uma coisa importante. Então, assim, eu diria que a certeza das epidemias é algo que a gente tem que ter, e isso é algo que tem que estar no horizonte da ciência, da tecnologia. Depois, eu acho que o grande legado é que nós temos que reduzir as desigualdades no Brasil. Infelizmente, a morte no Brasil, nessa pandemia, vai ser muito desigual. Já em Fortaleza, já que está mais nos próximos dias morrendo, é a população de mais baixo IDH. Então, a questão de moradia, né? Você imagine que o nosso... Já existe um dado, já saiu um dado hoje, fazendo uma correlação dos bairros que têm menor IDH com maior percentual de mortalidade da doença. Já existe essa correlação. Isso vai acontecer, porque você imagine as pessoas que moram dentro de 10 pessoas numa casa, 5 pessoas numa casa, onde você tem 2 cômodos praticamente, ou 3 no máximo, uma sala, que de dia é uma sala e de noite é o quarto de dormir, uma cozinha, que muitas vezes é o quarto de dormir também, e o banheiro. E aquela mesa de dia toma espaço para se alimentar, de noite ela vai para um canto e os colchões ficam. Então, essas condições de moradia, né, de milhões de brasileiros, milhões de irmãos nossos da periferia de Fortaleza, sem dúvida nenhuma, se acentua numa crise de uma pandemia como essa que nós estamos enfrentando. Então, as desigualdades, o fortalecimento do sistema único de saúde, porque é ele que está tendo a capacidade de enfrentar o sistema. Terceiro, o Brasil precisa investir em ciência e tecnologia como algo de soberania nacional. Mas, professor Dorico, o que quer dizer soberania nacional? Quer dizer o Brasil como um país que tem riqueza na agricultura, tem riquezas minerais profundas, tem riquezas energéticas, tem petróleo, tá certo?
tem que investir na ciência e na tecnologia para que ele reduza a nossa dependência dos outros países. E a dependência, ela tem que ser em áreas estratégicas, entre elas a saúde. Yuri, 93% do medicamento produzido no Brasil, os sais, aquela química fina do medicamento, vem da Índia. 93%. Então, se você tiver essa epidemia, a pandemia em grande escala na Índia, a gente pode ter um apagão terapêutico no Brasil e faltar medicamento para hipertensão, para diabético, antibiótico, né, anticoncepcional, anti-inflamatório, porque esses sais vêm da Índia. Então, nós precisamos construir soberania nacional, nós temos que construir política para reduzir a nossa dependência no campo da saúde. E eu acho que a outra contribuição importante é o fortalecimento do Pacto Federativo Brasileiro. Nós precisamos diminuir essas sombras, essas áreas cinzentas, ou seja, de confusão entre a União, os estados e os municípios. Nós temos que fortalecer o Pacto Federativo Brasileiro. Beleza. Agora tem uma pergunta do Felipe Oliveira, que seria mais técnica em relação à doença. Assim. Ele pergunta qual as fases de desenvolvimento da doença e os tratamentos existentes, se existe tratamento já, se existe já na prática clínica alguma coisa que eles... Felipe, um abraço para você, né? E é importante essa sua questão. Primeiro, é uma doença que ela se transmite através do trato respiratório, né? O trato respiratório é o grande espaço de comunicação que nós temos, né, do nosso organismo com o meio externo, né? O pulmão, que é quem leva o oxigênio e traz o gás carbono do meio ambiente para o nosso corpo, e é esse oxigênio que vai alimentar todo o nosso funcionamento, né, orgânico do nosso corpo. Essa árvore respiratória com o vírus, né, o vírus, como ele precisa parasitar as células, a adaptação dele é no trato respiratório. E aí, a partir desse contágio, então ele é um vírus com alto grau de contágio, ou seja, através do espirro, através da tosse. Por isso, inclusive, que os profissionais de saúde hoje, eu quero aqui aproveitar nessa nossa live e mandar um grande abraço e uma salva de palmas por todos os nossos profissionais de saúde que estão na ponta aí, enfrentando essa pandemia. E nossa solidariedade às famílias que já perderam muitos entes queridos na própria pandemia. Então, o profissional de saúde tem um contato, muitas vezes, direto com esse paciente com a tosse. O vírus entra dentro do aparelho da árvore respiratória, certo? Ele vai parasitando inicialmente toda a parte nasal, a orofaringe, por isso que, inclusive, um dos sintomas importantes é a pessoa perder o olfato. É um dos sintomas, muita gente relata que perdeu o olfato. Ele vai para essa ave brônquia e ele produz uma secreção, uma reação inflamatória do próprio organismo, que produz uma quantidade grande de líquido dentro do pulmão, e a sensação da pessoa que tem é que ela está morrendo afogada no seco. Essa sensação, ela é realmente uma sensação muito... E as pessoas chegam, doutor, eu estou morrendo afogado, estou morrendo afogado. E muitas vezes o oxigênio que você bota, às vezes, só no nariz aqui, é insuficiente. Aí você tem que entubar esse paciente, fornecer oxigênio. E como é uma doença viral, ela tem um percurso próprio do período da virose e da reação inflamatória. Mas o que está acontecendo com essa doença? É também associar, além desse problema pulmonar que é causado pela secreção produzida pela reação inflamatória do vírus, é também ter pneumonias bacterianas, porque você fica muito tempo deitado na UTI e outros germes oportunistas entram ali e você tem. E, com isso, algumas doenças, e aí ainda muita coisa vai ser publicada, vai ser estudada, como diabetes, hipertensão, são fatores que aumentam a mortalidade das pessoas. Mas no caso dos Estados Unidos, por exemplo, está sendo a obesidade, tá certo? Jovens obesos estão morrendo. Então, aí você diz, não tem ainda uma droga que você diz, resolve, cloroquina, isso aí
criar confusão, fator de confusão para iludir as pessoas. Ainda cada hospital constrói o seu protocolo, muita coisa personalizada de acordo com a situação do paciente. Estão se estudando muito a possibilidade de uma vacina, mas uma vacina a gente não consegue fazer do dia para a noite, tá certo? E ainda não temos ainda no horizonte nenhuma droga que seja eficiente. Por isso, a gente tem que entender que, nesse momento, a coisa mais importante é preparar o sistema de saúde, né? Hoje eu tive aqui uma reunião com o secretário de Saúde do Distrito Federal. O Distrito Federal está com 700 leitos reservados só para a Covid. Então, eles entraram antes, houve uma preparação grande, e aí estão agora começando a discutir se vão sair, como vão sair e tal. Mas são medidas não farmacológicas. Mais importante é o isolamento. Qual é a outra medida que eu já ia esquecendo aqui falar? Né? E, aliás, inclusive, tem agora um movimento que chama-se Máscara para Todos. A máscara é hoje também um grande protetor. Por quê? Porque quando eu estou com máscara e o outro está sem máscara, aquele alto índice de contágio da doença, que a gente chama do RO, que é a capacidade dele se multiplicando, você reduz, tá certo? Reduz. Além de todas essas medidas que lavar bem as mãos, álcool o tempo todo, evitar aglomeração social. Então, nós vamos ter que construir uma nova cultura, né? Em todos os sentidos. Então, esse espaço de contágio da doença, ele é geométrico, né? Então, nós não podemos, em nenhum momento, estar facilitando para que ele aumente, ok? Pronto, doutor, uma pergunta. Concluir, Vai, diga. como um contrato ele se dá através da respiração, é diferente de outras epidemias, no caso do ebola, que é através das secreções, mas ele também pode se transmitir através das secreções. Então, ainda é um vírus, né, novo, por isso que a gente chama de novo coronavírus, e muitas questões que estão relacionadas ao contágio da doença ainda não estão totalmente claras para a própria medicina. Certo. Doutor Francivaldo pergunta aqui, ó. Hoje foram 357 novas mortes, segundo dados oficiais. De acordo com sua experiência, até que ponto podemos confiar nesses dados devido à subnotificação? Esse é um problema muito sério no caso do Brasil. O Brasil é um dos países que vai concluir, eu diria assim, eu tenho dito o seguinte, nessa pandemia nós vamos sair com ela com 3 grandes modelos. Eu diria que é o modelo chinês, que foi o mais eficiente, porque eles conseguiram fazer o lockdown, eles conseguiram realmente conter as pessoas, deram resposta do ponto de vista... Em 6 dias construíram um hospital e conseguiram dar resposta a todos os sentidos. Eu acho que aí tem um modelo europeu-americano, que é um modelo que não acreditava e que foi deixando a coisa acontecer, e foi um desastre, como a gente viu, quantidade, principalmente na Espanha e na Itália, infelizmente, milhares de pessoas, centenas de pessoas faleceram. E os Estados Unidos, inclusive, eu acho que a questão de saúde vai ser mais grave ainda, porque o centro americano também não acredita, não tá, as medidas de isolamento não estão acontecendo. E aqui no Brasil, qual vai ser o grande problema do Brasil que nós vamos enfrentar daqui para frente? Primeiro, nós estamos saindo da pandemia, no caso do Brasil, dos bairros mais ricos das grandes cidades. Então, como ela entrou no Brasil pelos aeroportos, e as pessoas que foram para a Europa e as pessoas que foram para os Estados Unidos, os primeiros contágios ocorreram nos bairros mais ricos das nossas cidades. Agora, ela começa a ir para o interior, e ela começa a ir para a periferia, para os bairros populosos das grandes cidades. Com isso, nós nos pegou de calças curtas também. Por quê? Porque nós não temos testes para dar diagnóstico. E a nossa capacidade de assistencial já, só para a gente entender, em Fortaleza, em tempos normais, muitas vezes você só consegue um leito de UTI com um mandado judicial. Né? Embora o governador Camilo Santana, o secretário Cabet tenha feito esse esforço hercúleo para aumentar a quantidade de leitos, só 2 hospitais foram requisitados já, várias UTIs foram criadas, mas mesmo assim
a gente pode ter uma situação de grande subnotificação. Então, nós vamos ter subnotificação de doença, porque muitas pessoas também são assintomáticas, isso era uma coisa importante naquela pergunta do Felipe, viu, Felipe? Que você perguntou. Um dos problemas da doença é que você pode transmitir a doença sem ter sintoma, o que é mais grave. E como nós não temos capacidade de testar as pessoas, aí as pessoas têm a doença, não foi feito o teste, porque o teste é insuficiente para as pessoas que têm o sintoma, inclusive tem pessoas que estão se enterrando sem fazer o exame, sem ter o resultado sai depois. Eu não vou longe, uma amiga minha, funcionária de uma grande instituição aqui em Brasília, que foi uma das primeiras a morrer em Brasília, o resultado da morte dela só saiu 15 dias depois que ela foi enterrada. E é um profissional de saúde de uma grande instituição aqui. Então, realmente, a subnotificação vai ser muito grande. E esse é um dos problemas do ponto de vista do controle nosso em relação à pandemia. Pronto. Saudar nosso Mais Messias Moreira aí presente. Um abraço, Messias. Pronto. A pergunta próxima vai ser dele, tem relação com a questão de financiamento também mais a longo prazo e a questão da regressividade do sistema tributário brasileiro. Ele pergunta qual a sua opinião sobre taxação de grandes fortunas e eu incluo nessas a questão da taxação sobre lucros de dividendos, o aumento do imposto sobre heranças, grandes heranças no caso. E porque, afinal de contas, é uma questão econômica, mas que, no sentido de pensar no social também, a médio e longo prazo, iria fazer diferença para o Brasil. Sem dúvida. Veja só, eu diria que a Constituição de 88, Messias, ela... Saudar também o Edson Valadares está aí também, né? A Constituição de 88, ela criou coisas importantes como o Sistema Único de Saúde, a Previdência Social, a Seguridade Social. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu avançar na reforma política, nem na questão econômica, nem tributária. Então, nós precisamos ter no Brasil uma perspectiva de uma reforma tributária que seja progressiva e que taxe mais, use o princípio da equidade. Professor, que palavra é essa, equidade? Equidade quer dizer tratar desiguais os desiguais. Então, compete ao Estado, para produzir justiça social, taxar desigualmente as pessoas, porque ele tem que... O Estado brasileiro, Yuri, em vez de ser um Robin Hood, que é o Robin Hood, que é o Robin Hood? O Robin Hood é aquela lenda inglesa, e, aliás, tem belíssimos filmes que retratam isso, que tirava dos ricos para dar para os pobres. O Estado brasileiro tira dos pobres para dar ao rico. Um exemplo, claro, está na saúde. Quando a pessoa vai declarar o imposto de renda e paga plano de saúde, ela deduz do imposto de renda dela o imposto de renda que ela ia pagar. Quando ela faz essa dedução, o dinheiro do imposto de renda que a pessoa rico ou de classe média da aldeota ia pagar o imposto de renda para esse dinheiro ir para o Pirambu, para o Canidezinho, para o Siqueira, para o Bom Jardim, para o Janguruçu, né, para o Vicente Pison, tá certo? Volta. Para Granja Portugal, para Granja Lisboa, esse dinheiro fica na aldeota. Ou seja, nós precisamos discutir uma reforma fiscal e tributária para que você possa taxar as grandes heranças, sim, que você possa, inclusive, ter mecanismos de que a gente possa produzir política de distribuição de renda no Brasil. Esse é um grande desafio. Certo? Pronto, beleza. Doutor, a gente já está com 50 minutos de live e eu queria falar só que parece que passou voando, né? Quando a conversa está boa, ninguém nem percebe. E eu queria fazer, nesse caso, a minha última pergunta seria a perspectiva, tipo assim, de futuro pós-pandemia, né? Futuro pós-coronavírus. A questão de que a gente vê muita solidariedade, o povo, de alguma forma, se unindo em responsabilidade coletiva, tanto para boa parte tentar se isolar e tentar ter cuidado com os seus vizinhos, assim, essa questão da consciência comunitária tem sido muito vista também. Eu queria saber as suas perspectivas de, como é que eu posso dizer, dessa mudança de cultura, responsabilidade coletiva, consciência comunitária, que as pessoas podem criar isso para um futuro, apesar de traumático, infelizmente talvez seja,
mas como isso pode mudar um pouco os nossos cidadãos, as pessoas em relação às suas comunidades, à sua cidade. Ó, Yuri, eu acho que a gente tem que ter uma clareza que nós vamos ter uma mudança global. Eu até tive uma reunião hoje com meus alunos lá do mestrado da Faculdade de Medicina da UFC, Saúde da Família, lá de Sobral, e disse para eles, aquele janeiro que vocês, aquele mundo que a gente conheceu em janeiro, não existe mais. Então, isso eu acho que... E isso tem acontecido na história das pandemias. Eu diria que a grande peste, que foi de 1347 a 1350 na Europa, e na Europa e no mundo todo, dizimou um terço da população do planeta. Naquela época, nós tivemos muitos problemas de enfrentamento da peste, inclusive questões religiosas. Aqui no Ocidente, isso foi muito forte. E produziu o Renascimento. Uhum. O Renascimento que a gente conheceu, que foi aí no século XIV, no século XV, foi logo após a grande peste negra que aconteceu, que acometeu a Europa. Eu acho que nós vamos ter que repensar as relações de produção da sociedade no século XXI. Essa pandemia está desnudando, né, a questão da desigualdade, a questão da necessidade de você socializar a questão tecnológica, repensar a questão de projetos estratégicos de desenvolvimento nacional colocado à saúde, a questão da solidariedade, a questão dos valores, né? Que a gente, os valores, o egoísmo, né? A questão, digamos, das posses, a disputa, né? Acima de qualquer coisa, o vírus colocou algo invisível, que ainda é tão invisível que a gente não consegue nem dizer que é uma vida, está trazendo para todos nós o repensar das nossas relações sociais. Né? Valorizar as coisas simples, pensar na solidariedade, os valores que estão colocados para nós são valores humanos, né? Novas relações precisam. Uhum. É isso, doutor. Muito, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez, trazer tanta informação boa, fundamentada, de acordo com toda a experiência de vida que você tem como médico, pesquisador, como um grande agente público que fez e ainda tem muito por fazer pela nossa população. E se você quiser fazer considerações finais aí também, se despedir. Assim. E hoje a missão muito.
Pois tá bom, doutor. Até mais, viu? É, Seja já, cortado pelo Instagram. já estamos com 57 minutos. Até mais. Bom, pessoal, foi muito boa a conversa com o Todorico e eu vou encerrar aqui deixando essa mensagem positiva de que, apesar de tudo, a gente vai prevalecer e podemos, com isso, ter uma chance de construir um bairro, uma cidade, um país melhor. E eu queria agradecer vocês pela audiência, pelas interações, pelas perguntas. Sigam aí o Movimento Acredito no Ceará, acompanhem o nosso trabalho de renovação política. Indiquem para jovens que vocês conheçam que se interessam por política e por renovação. A gente é um movimento suprapartidário que está tentando, de alguma forma, fazer alguma coisa, não só deixar para os outros, né? Então, quando a gente percebe que a gente pode fazer algo, a gente deve encarar o desafio e tentar levar a nossa mensagem também. Um abraço, até mais, valeu.